Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor. E é um prazer ter você aqui conosco. Nós somos do Portal Revelação. Este é o canal do Portal Revelação, do site, né? Portal Revelação, site especializado em mensagens expositivas, textuais. E toda semana nós estamos preparando pregações, mensagens, para adicionarmos aqui em nosso canal, com o objetivo de propagar a palavra de Deus, de fornecer um conteúdo que sirva de base para pastores, líderes, pregadores, estudantes da palavra de Deus. Nosso site e o nosso canal tem sido uma grande ferramenta para muitos ministérios no Brasil, igrejas e, por que não, no mundo também. Nesta hora nós vamos trazer uma mensagem que fala sobre oração. A mensagem, o tema da nossa mensagem aqui é o movimento dos lábios de Ana. E nós vamos ler texto que se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o verso 9 ao verso 15. É uma pregação textual, onde nós vamos trazer alguns elementos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Você possa nesta hora abrir a sua palavra, a sua Bíblia, palavra de Deus que possa estar aí pertinho de você. Caso não, você acompanhe a nossa leitura aqui, para que o nome do Senhor venha a ser muito glorificado. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 15, mas nós vamos ler o primeiro trecho e vamos decorrer nos demais versículos no decorrer da mensagem. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Porém, Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto ele é muito conhecido, né? Essa experiência da oração de Ana é uma experiência, já foi muito pregada, tem sido muito pregada, realmente é uma bênção. O Espírito Santo ele tem movido muitos pregadores a trazer esta mensagem, e não seria diferente hoje, agora, nesse momento. O Senhor também deseja falar ao nosso coração através dessa palavra. E Ana, ela estava no templo, estava prostrada diante do Senhor. E a palavra fala que os seus lábios eles se moviam, mas não saía som, não saía palavra. As lágrimas ali escorriam pelo rosto de Ana. Certamente havia um tremor por conta da intensidade do que ela sentia. A oração de Ana ali era realmente uma oração profunda, de grande quebrantamento, tão profunda que as palavras elas não precisavam ser vocalizadas, não era necessário ter som. O seu coração, o coração dela estava diante do Senhor, falava diretamente com Deus Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, quem a observava de longe não entendia. Eli, que era o sumo sacerdote naquele momento, viu aquela mulher com seus lábios tremendo, o corpo balançando, um comportamento muito incomum daquilo que ele costumava a observar. E a palavra fala que ele concluiu, né?
ela deve estar embriagada. Então ele aproximou-se e foi repreender Ana. E as palavras dele foram bem duras, né? Podemos dizer assim. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Meus irmãos, que contraste impressionante, pois, de um lado, Ana derramando a sua alma diante do Senhor, uma oração mais intensa da sua vida. E do outro, Eli, o líder espiritual de Israel, sem discernimento, incapaz de reconhecer aquilo que estava vendo, pois ele já não tinha mais aquela intimidade com o Senhor. Um homem que deveria discernir aquilo que era de Deus, ele confundiu intimidade com embriaguez. Que luta, né, irmãos? Que luta. Que coisa terrível. E essa história, ela é interessante porque ela nos revela coisas preciosas sobre a oração, sobre a intimidade com Deus. E até mesmo o perigo, o grande perigo de julgar a vida espiritual dos outros irmãos. Que coisa, irmãos. Que triste. Mas é uma lição que nós vamos tirar dessa história. Nós vamos mergulhar nesse texto e vamos aprender com Ana, um pouco com Ana, e também com o erro de Eli. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos que a oração de Ana é uma oração que o mundo não entende. A verdade é essa. Ana, ela derramava ali a sua alma. Uma mulher que estava atribulada, estéril, em uma cultura, onde os filhos eram um grande sinal de bênção de Deus. E a esterilidade era vista como uma maldição, né? Um desfavor. Humilhada constantemente por Penina, era a outra esposa de Elcana, né? Que tinha filhos, e não perdia a oportunidade de provocá-la. Ano após ano, a mesma dor na vida de Ana, a mesma vergonha, o mesmo vazio que insistia em permanecer na vida dela. O texto diz que Penina a irritava, só para provocar, especialmente quando subiam à casa do Senhor. Mas naquele dia, em Siló, algo mudou, algo transbordou. Ana, ela não conseguia mais conter aquele peso que ela carregava, aquele fardo pesado. E ela foi ao templo e fez algo que parecia até então incomum. Ela orou em silêncio. O texto fala que ela falava em seu coração e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, que é o verso 13. E essa forma de orar, ela, irmãos, é interessante que não era comum naquela época. As orações públicas, elas eram feitas em voz alta, né? Para que outros pudessem testemunhar e participar. Mas Ana, ela estava numa comunhão tão profunda com o Senhor, que as palavras externas se tornaram desnecessárias para ela, naquele momento de comunhão. O coração dela falava mais alto, e era diretamente ao coração do Senhor. Amados, era muita intimidade. Não tinha performance. Era algo sem preocupação com quem ouvia, com quem estava perto. Não havia formalidade nenhuma, né? Formalidades religiosas, podemos dizer assim. Ela não estava orando para ser vista por alguém ou ouvida pelos homens. Ela orava para ser ouvida por Deus. Aleluia. Que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa maravilhosa. E o verso 15, ela expressa isso. Ela diz assim, ó, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Que expressão extraordinária. Derramar a alma. Fala de um esvaziamento completo, irmãos. Como quem vira
um vaso e deixa sair tudo que tem dentro dele. Ana não estava fazendo uma oração, seguindo um protocolo. Não, de forma alguma. Ela não estava recitando palavras memorizadas. Ela estava entregando tudo. A dor, a vergonha, o desejo, a esperança, o desespero dela. Ela colocava diante de Deus o que havia de mais íntimo no seu ser, sem guardar nada, era um derramar verdadeiramente. E, amados, esse tipo de oração, ela frequentemente não faz sentido para os observadores externos. E não fazia sentido ali. Não segue nenhum roteiro, não se encaixa naqueles padrões, naquele momento, naquela época. Pode parecer até estranho e até, podemos dizer, perturbador, mas é exatamente o tipo de oração que move o coração de Deus. Observe bem, analise bem. Ana, ela saiu dali com a certeza de que ela tinha sido ouvida. Tanto é que, meses depois, Samuel nasceu. O filho que ela tanto desejou veio como resposta àquela oração silenciosa de comunhão, oração profunda. E coisa maravilhosa, irmãos. Como Deus ele é fiel. Como Deus é fiel quando ele alcança o derramar da nossa alma diante do seu altar. E fica a pergunta que fica: quando foi a última vez que você, irmão, irmã, derramou a sua alma diante do Senhor? Pare para pensar um pouco agora, faça uma autoanálise. Quanto tempo faz que você não se derrama diante do Senhor? Não uma oração educada ou formal, mas uma entrega mesmo. As lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquela oração, irmão, de madrugada, e muitas vezes sufocada pelo travesseiro, para o esposo não ouvir. Ou até mesmo quantas vezes os varões, né, a chorar no banheiro. Irmãos, a esposa não ouvir, para os filhos não ouvir, a luta é tão grande, a batalha é tão grande, e muitas vezes nós precisamos disso mesmo, de chorar, mas é aos pés do Senhor. Aleluia. Não palavras bonitas nem ensaiadas não, irmãos, mas um coração aberto, sem reserva. É a oração que o mundo não entende, muitas vezes. É a oração que Deus mais ouve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diante das orações, veio ali, da oração de Ana, veio ali o julgamento precipitado de Eli. Ele confundiu intimidade com embriaguez. Vejam que dificuldade, né? O sumo sacerdote, que era para acolher, orientar, um homem de intimidade, um líder espiritual da nação, e deveria estar mais sintonizado com as coisas de Deus. Mas quando viu Ana orando, a sua conclusão foi totalmente desastrosa, né? Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Que tristeza, irmãos, como o sumo sacerdote, ele pôde cometer esse erro tão grosseiro, tão grosseiro. No capítulo 3, ele resiste que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Ele havia envelhecido no cargo, mas não em comunhão. Os filhos eram ímpios e ele não os corrigia. O santuário havia se tornado lugar de rotina religiosa, não de encontro com Deus. Ele estava tão distante da intimidade com Deus que não conseguia reconhecer. Tinha se acostumado com
a formalidade da religião, né? Aquelas orações padronizadas, os comportamentos previsíveis. Quando apareceu algo diferente, alguém genuinamente tocado pelo Espírito Santo, ele não soube interpretar. Confundiu fervor com embriaguez, confundiu intimidade com desordem. E existe uma lição muito interessante para nós. Quando nós nos afastamos da comunhão com o Senhor, perdemos a capacidade de discernir o que Ele é e o que é dele. Passamos a julgar pelas aparências, pelos padrões humanos, pelo que nós estamos acostumados a ver e corremos o risco de criticar exatamente aquilo que Deus está fazendo. Ele quase atrapalhou o nascimento de Samuel, irmãos. Se Ana tivesse se intimidado com a repreensão do sacerdote, poderia ter interrompido a sua oração. Saído envergonhada, duvidando de si mesma. E quantas vezes líderes bem intencionados, mas espiritualmente distantes, atrapalham o que Deus está fazendo na vida de alguém? Quantos Samuéis deixam de nascer porque alguém julgou precipitadamente o que não entendia? Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Mas graças a Deus que o Espírito Santo tem nos assistido de forma maravilhosa. Aleluia, aleluia. Meus amados, essa experiência, ela é extraordinária. E ela nos mostra que não devemos julgar o movimento dos lábios do nosso irmão. A história de Ana e Eli, ela nos ensina sobre a vida em comunidade, a vida em comunhão com os irmãos, o corpo. Precisamos ter muito cuidado ao julgar a vida espiritual dos outros. É verdade. Ele viu os lábios de Ana se movendo e tirou conclusões de forma precipitada. Não perguntou antes de acusar. Não considerou que poderia haver uma explicação diferente. Não lembrou que estava no lugar de oração. Observe bem, onde comportamentos intensos eram esperados. Simplesmente ele julgou no que viu e acabou errando. Nossos irmãos têm intimidades com Deus que nós não conhecemos. Devemos ter muito cuidado. Muitos têm lutas que nós não enxergamos, nós não vemos. Tem orações que nós não ouvimos. Processos que nós não entendemos. Quando vemos comportamento que nos parece estranhos, nossa primeira reação não deveria ser crítica, mas humildade. E é isso que devemos agir. É dessa forma que devemos agir. Talvez não estejamos vendo o quadro completo da situação. Talvez Deus esteja fazendo algo que simplesmente não compreendemos. E o que parece uma desordem pode ser uma entrega. O que parece ser um grande exagero pode ser um fervor. O que parece ser fraqueza, irmãos, pode ser uma grande dependência de Deus. E o que parece ser ainda uma loucura pode ser obediência a um chamado que nós não recebemos. Não temos acesso ao coração das pessoas, mas Deus ele tem, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Não significa que nunca devemos confrontar ou mesmo aconselhar, mas significa ainda que devemos fazer isso com muita humildade, com oração, com disposição para ouvir antes de proferir qualquer palavra. Porque nós estamos tocando na intimidade do nosso irmão, na fé, na comunhão dele com Deus. Precisamos ser cautelosos com isso. Eli falou antes de perguntar, julgou antes de entender. E se Ana não tivesse a firmeza que ela tinha, o dano poderia ter sido irreparável. Observe bem que isso é uma pura verdade. A palavra de Deus ela nos adverte. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
João 7, 24. E aí em outro lugar diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai. Romanos 14, 4. O servo, meus irmãos, ele é do Senhor, não é nosso. A vida de oração dele é com Deus e não conosco. E já concluindo, irmãos, a história de Ana, ela é um convite duplo. Um convite a uma profunda intimidade com o nosso Deus. E também um convite para que nós venhamos a ter um cuidado humilde com a vida espiritual dos nossos irmãos. Ana, ela nos ensina que a oração verdadeira, genuína, nem sempre se encaixa nos padrões humanos. Ela derramou a sua alma de forma silenciosa, mas de forma intensa, completa, ali aos pés do Senhor. Não se preocupou com o que parecia. Ela não se intimidou quando foi mal compreendida. E Deus a ouviu, Deus a honrou, porque foi o derramar da alma dela diante do Senhor. E ela pôde contemplar o fruto de uma oração, de um derramar de alma. E Samuel nasceu. O Senhor atentou para a aflição da alma dela. E observe, irmãos, que a oração sincera de uma mulher mudou a história de uma grande nação. Aleluia! Vejam que coisa maravilhosa. Vejam como o Senhor, ele muda a trajetória da vida do servo e de toda uma geração diante dele. Agora também, irmãos, ele nos adverte sobre o perigo de estar distante de Deus, distante de uma vida espiritual de comunhão. Quando nós perdemos a intimidade com o Senhor, nós perdemos também a capacidade de reconhecê-la na vida dos nossos outros irmãos. Passamos a julgar pelas aparências, que triste, e acabamos confundindo o fervor com a desordem. E corremos o risco de atrapalhar exatamente o que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer operar. Se você está passando por um período, irmão, irmã, de muita dor, de muita luta, de muita prova, você já tem clamado de forma profunda e a sua oração parece não ter palavras, não desista. Derrame sua alma diante do Senhor. Ele tem ouvido seu coração, ele tem contemplado sua necessidade, ele tem contemplado tua dor, tua aflição. Seus lábios apenas se movem, mas o Senhor está ouvindo, ele está contemplando tudo. E se você vê um irmão ou uma irmã em comportamento que não entende, tenha cuidado. Antes de julgar, pergunte. Antes de criticar, ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Antes de concluir alguma coisa, considere que talvez esteja testemunhando algo sagrado, algo que simplesmente você não compreende. O movimento dos lábios de Ana parecia loucura para Eli, mas era oração, irmãos, aleluia. E dessa oração nasceu um profeta, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos cultivar intimidade com Deus e respeitar a intimidade dos outros irmãos com Ele. Cada um tem a sua experiência com o Senhor. Cada um tem a sua experiência particular de salvação. E nós, irmãos, apenas compartilhamos essas grandes experiências, como essa grande experiência de Ana, que foi registrada aí, e que nesses pequenos minutos que passamos aqui, podemos observar quantos ensinos nós tiramos aqui, quantas orientações da parte do Senhor nós conseguimos percorrer na palavra aqui, e nós vamos sair daqui nesta hora edificados, e entendendo que o Senhor, Ele está sempre pronto a responder à oração sincera, ao derramar da alma, aos seus pés. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no seu coração e essa mensagem possa transformar a sua vida, sua forma de orar, sua forma de buscar a Deus.
E em nome do Senhor Jesus, você será abençoado pela mão poderosa do Senhor. E não só você, mas toda a sua casa. Que Deus nos abençoe. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida nesta hora. Que Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.